eu falei que voltava, já estamos de volta para mais uma aula, meus queridos. Muito obrigado por estarem aí acompanhando nossa aula. Ei, Jefferson! Vamos focar, porque a gente tem que fazer aquela revisão básica, porque daqui a pouco vem as atividades. E você só tem 5 minutos para finalizar essa revisão da aula, o que é, professor? Da aula 12.2. De olho na tela, de olho aí, galerinha, mostra, meu diretor! Plantio das SAFs. E o que a gente falou dos plantios das SAFs? Forma de implantação dos SAFs e a área de plantio. Jefferson, oi, você tem que ler. You have read. What is read? Ler. Listen. You read. How do you say? Jefferson, a forma de implantação dos SAFs vai depender do estado da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou onde já tem uma atividade, não é isso? É, professor, é! E a área de plantio? É uma área disponível, capoeira, você abriu uma clareira. E aí, essa clareira que você abriu, você quer manter, restaurar essa clareira. Então vamos aqui, galerinha. Eu te vou mostrar aqui para vocês, áreas, o espaçamento, pode ser dentro ou entre o cultivo, falamos disso. Nós vimos aí, o processo de formação. Dentro ou fora do plantio, do cultivo, formam o quê? Os corredores. This is very, very important to them. Por quê, professor? Escoamento da produção. Processo de evitar a compactação do solo. Também vai fazer com que ocorra a proteção sobre a incidência solar. Aprendeu, né, bichinho? E tem os espaçamentos entre árvores. No caso, plantações de árvores madeiráveis, esse termo não é lindo? Madeiráveis, que são plantas, são árvores que você pode utilizar a madeira, ou venda ou utilizar essa madeira na sua própria, olha que frase ridícula, na sua própria propriedade. Na sua própria... Ai, o remédio não está mais fazendo efeito. Então, árvores madeiráveis que você pode reutilizar na sua propriedade ou você pode ofertar ao mercado. Não é melhor falar assim? Mas estava errado? Teve comunicação? A minha professora de português falava para mim que o importante é se comunicar. Né? É uma boa formação fuste. How do you this fuste? Parte do tronco que vai da base até o início da copa. Por isso que a gente tem que colocar árvores madeiráveis próximas. Você não poda. Diminui a produção de galhos laterais e ela fica... E a gente fala fuster. Então, é preciso estabelecer um número maior de árvores com a intenção de realizar uma ou outra seleção. Isso é o desbaste. E aqui, galerinha, nos SAFs, o desbaste das espécies perenes deve ser conduzido precocemente, antecipar, para atingir uma densidade. O que é densidade? É porte. Próximo ao desejado, no final do ciclo do sistema, já que o crescimento inicial é mais rápido. Flash! Meu diretor! Quantas estratificações o senhor está vendo ali? Isso, cabrabo! Então, nos SAFs, o debate de uma espécie perene deve ser conduzido precocemente, para atingir a densidade desejada e fazer com que ocorra o final do ciclo, um crescimento mais rápido. Então, pessoal, o espaçamento entre as espécies agrícolas, como pupunha, abacaxi, banana, cupuaçu. Diretor, essências florestais. Aí abarca tudo, diretor. Plantas consideradas com essências florestais. Mas tem que lembrar uma coisa. Citros também não é? Laranja,
bergamota, tangerina, limão, tudo isso tem uma essência, não é isso? Cheiro, odor, aquele... Então, mas tem as essências florestais, né? A castanha do Pará, que não é Pará, é do norte, a castanha. Cupuaçu, tem creme de cupuaçu, não tem aqueles... Eu tô falando da essência do cupuaçu, hidratante de cupuaçu, hidratante de maracujá, mas tem as essências florestais. Então, as espécies agrícolas, cultivo anuais e semi-perenes, cultivo anual é o que dá o ano todo. Perene é isso. Devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento recomendado pelo plantio de monocultivo. Eu estou falando de espécies agrícolas, entendeu? Ai, caramba, volta! Aqui, meu diretor! Lembrando, meus queridos, lembrando. Quando se trata de cultivar, não pode alterar o espaçamento. A cultivar não pode alterar o espaçamento, ela necessita daquele espaçamento, daquela necessidade nutricional, daquela incidência solar. Agora, as espécies nativas, a gente começa a ter uma adaptação para isso, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Olha ali. Vamos aqui analisar rapidamente. Vocês estão vendo a figurinha? Tem quadrado verde escuro, um quadrado verde claro, um círculo escuro cupuaçu, a essência florestal, aí tem um espaçamento. Mas esse espaçamento está falando entre linhas e entre plantas. Entre linhas e entre plantas, a gente vai dar uma olhada. Ó, abacaxi. Deixa eu ver aqui. Ó, abacaxi. Esse aqui, ó. Olha onde eles estão. Então, 5 metros entre produções de cupuaçu, 12 metros entre produções de pupunheira, e aí, ó, 12 metros entre produções de quê? De bananeira. Tá vendo esses espaçamentos que eu tô falando aqui? 12, 10 metros aqui, ó. Essa dinâmica, pra quê, meu diretor? Pra cá! Essa dinâmica, essa arquitetura do sistema SAFs, de combinações entre as necessidades climáticas de incidência solar, tanto para cultivar como espécies nativas, vão favorecer com que o desempenho nutricional, tanto das árvores nativas como das cultivares, não entrem em conflito. As necessidades nutricionais, as necessidades edafoclimáticas, que são micro-organismos do solo, juntamente com a incidência solar, períodos chuvosos. Então, tem como fazer uma arquitetura do planejamento em forma de combinações das necessidades dessas cultivares. Ei, Jefferson! Tu não tá dando aula, a gente só tá fazendo bate-bola, jogo rápido, aumenta aí, meu diretor! Pelo amor de Deus, eu tava pensando que eu tava dando aula, acredita? Agora ahead, meu querido, ali, ó. Limpeza da área também é uma das práticas necessárias para manter esse sistema o quê? Dinâmico. Manter esse sistema, porque tem que lembrar que as cultivares, elas têm uma certa tolerância a determinadas doenças, mas tem que tomar cuidado para não trazer invasores para dentro da área florestal. Eita lasqueira, meu querido! Back! Ó! Agora que a gente viu, eu coloquei uma parte principal em relação ao que nós vimos da formação dos SAPs e as áreas de plantio. Agora não tem para onde correr, meu querido. Fiquem aí com as nossas atividades, daqui a pouco eu volto. A gente fazer as correções. Aguardo vocês. Tchau!
Muito bem, estamos de volta agora para a correção das atividades, mas não se preocupe. This time, esse momento, é a hora que a gente vai fazer a correção das atividades e também sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante você ali sozinho, fazendo a sua atividade. E se for necessário, eu volto alguns slides para esclarecer. Então, galerinha, como é que vai acontecer a dinâmica? Vai que alguém esqueceu? Sometimes very wrong. Primeiramente, eu vou colocar aqui na tela a pergunta, vou ler a pergunta, vou ler a resposta, vou explicar por que aquela resposta aberta contempla the question. This is one question, this is one answer. Então, nós temos uma pergunta e temos uma resposta. Mas não precisa estar o quê? Idêntica. The same. Sim, semelhante. Meu diretor, back. What happened, diretor? What happened? Tem que estar semelhante. Então, na hora que eu estiver, eu vou ler a resposta, é óbvio, e vou frisar algumas palavrinhas-chave. Mas, professor, eu não encontrei essas palavrinhas-chave. Às vezes, sometimes, você pode não ter escrito o termo técnico, mas você descreveu o significado e lá é a hora que você vai pegar e colocar entre parênteses o termo técnico do significado que você escreveu. Tudo bem, meus queridos? E outra, as questões fechadas, eu vou colocar lá, alternativa A, alternativa B, e vou explicar por que determinada alternativa não contempla the question que foi perguntado, que foi questionado, tá bom? Tudo bem. Meu diretor, agora sim, the first question. Doido vai para casa já cedo, né? O que é aqueles 2 pontos ali? É porque deram no enter. Do que irá depender a forma de implantação dos SAFs? Cara, muita coisa. A forma de implantação dos SAFs vai depender do estado da área selecionada, que pode ser uma gleba totalmente disponível ou outra aonde a atividade já está sendo desenvolvida. Diretor, back! Isso, meu diretor. Diretor, então nós temos os SAFs. E o que vai depender? Eu quero implantar os SAFs dentro de uma área da minha propriedade que hoje ou ela é uma área de floresta, que eu quero potencializar essa biodiversidade e fazer atividade agrícola. Então, ou ela já está sendo utilizada ou para atividade agrícola ou florestal, só que não adequadamente. Então, o que vai depender? Simplesmente você pode ter só escrito da área. A forma de implantação do SAF vai depender do estado da área. Qual é o estado? Por exemplo, você tem a sua propriedade e você quer implantar um sistema SAF, que também conhecido como ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Se for lavoura, se for atividade agrícola, agrícola. Só que aí vai depender do quê? Tem 3 modelos SAFs e dentro desses 3 modelos SAFs tem estratificações. Qual dos modelos que ainda vão sofrer alterações eu posso implantar? Depende da área. Então, e aí, se eu fizesse uma pergunta, como saber qual dos modelos eu vou usar? Você tem que fazer o quê? O planejamento, levantamento do estado da área da área florestal que você tem na sua propriedade. Quais são as condições dessa área? Essa área é íntegra? É virgem? Ou essa área já está degradada, você tem que fazer uma recuperação para instalar os SAFs? Então, tudo você podia ter escrito só depende do estado da área selecionada. E aí, se você quiser desenvolver a resposta, está correto também. Meu diretor, amplie aí para mim. Então, pessoal, isso aqui já contempla do que irá depender a implantação de SAFs.
Do, começa daqui, ó. Do, ixi, a Solene não vai gostar dessa cor. A minha coleguinha. Aqui, ó, do, tem que apagar primeiro, Gê. Do, o que vai depender? Do estado da área selecionada dentro da sua propriedade. Qual é o estado dessa área? Como é que ela se encontra? Está degradada? Não está degradada? Honey! You are come back here! Oh, my Lord! Is okay? Oh, meu Deus! Ok. Questão número 2. O que é recomendado no espaçamento de espécies agrícolas de cultivos anuais e semiperenes? Pronto. As espécies agrícolas, culturas anuais e semiperenes, devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento, recomendado para o plantio do monocultivo. Então, galerinha, olha aqui, ó, o tio vai voltar para mostrar para vocês, relembrar a tabela. Essa tabela que nós vimos aí, viu? Então, toda cultura, ela tem que ser respeitada no seu espaçamento. E as plantas nativas, meu diretor, para mim, as plantas nativas, nós fazemos adaptações para que essa arquitetura desse modelo SAFs desempenhe com plenitude não só a produtividade agrícola, não só a produtividade das espécies nativas, mas manter a dinâmica da interação da fauna, dos animais que constituem. Nós não estamos falando dele agora, mas eu gostaria de falar, mas agora nós vamos fazer só na próxima aula, interagindo a atividade desses animais, tá bom? Aumenta, meu diretor! Aí eu fico parado. Volta agora para a nossa questão. Aqui, the question 2. Ok, questão 3. You have 1 minute. Como deve ser conduzido o desbaste das espécies perenes? Nos SAFs, o desbaste da espécie perene deve ser conduzido precocemente para atingir a densidade próxima da desejada. Para mim, meu diretor, professor, precisava ter escrito tudo isso? Não, você tem que falar assim, ó, o desbaste deve ser realizado precoce. O que é precoce? No início do desenvolvimento, para você conseguir o objetivo final quando ele estiver pronto, já crescido na fase inicial, ser mais rápido. Tudo bem? Aumenta para mim, meu diretor. E the last question. Como devem ser considerados os espaçamentos dentro do cultivo? Dentro, não fora. Nós temos dentro e fora. O espaçamento deve ser considerado dentro e entre os cultivos a depender do modelo SAF escolhido e da arquitetura, tanto das árvores nativas como a interação dos seus componentes. Para mim, diretor! E meus queridos, é sobre isso também. Muito obrigado pela participação e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um beijo, um abraço e já estou com saudades, viu?